Olá, meus queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estamos fazendo a exposição da Epístola de Tiago e essa é a nossa 10ª videoaula. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versos de 1 a 10. E acompanhe a leitura atentamente, depois mantenha a sua Bíblia aberta. E tem como título nesta passagem a origem das contendas. Tiago 4, de 1 a 10. Vamos lá. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Vamos orar, pedindo a orientação e a direção de Deus. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos aqui com a Tua palavra aberta e pedimos, Senhor, que a graça do Senhor seja sobre os nossos corações, seja sobre as nossas mentes, ó Deus, para que venhamos compreender, para que venhamos entender e, principalmente, venhamos a aplicar, venhamos a viver a Tua palavra em nossa vida, diante do Senhor, diante da nossa família, entre os irmãos, entre os parentes, ó Deus, no trabalho, aonde quer que estejamos, ó Deus. Abençoe e edifique a Tua igreja, Senhor. Alegra a todos, ó Deus, animando, encorajando, fortalecendo a fé, Senhor, e dando esperança, Senhor. Precisamos e dependemos do Senhor. Cuida de todos nós, cuida de mim, Senhor, na exposição agora desta porção, no nome santo, poderoso de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, como nós falamos, essa é a nossa 10ª videoaula. Se você observar um pouquinho, mantenha a sua Bíblia aberta, há uma ligação direta entre a última parte do capítulo anterior. Dá uma olhadinha aí nos versos 13 a 18. Há uma ligação direta com esses versos anteriores, com este capítulo 4. Por exemplo, veja aí. Uma vez que a inveja amargurada e o sentimento faccioso enchem o coração da pessoa, tendo como base a sabedoria terrena, animal e demoníaca, veja aí no verso 15, segue-se que esse será o princípio norteador e orientador dessa pessoa. É uma consequência. Consequentemente, ela vai promover todo tipo de desordem, confusão, de
toda espécie de coisas ruins. E quando essas práticas perversas estão instaladas no coração do homem, as guerras, as contendas, as brigas são apenas uma consequência. Apenas uma consequência. Você notou essa ligação direta entre a última parte do capítulo anterior com o capítulo 4, que agora vamos ver? Apenas são uma consequência, efeito cascata, efeito dominó. Agora aqui, meus irmãos, no verso 1, capítulo 4, verso 1, a quem Tiago está se referindo quando ele diz esta frase, nesta pergunta? Veja aí, meus irmãos, nós vamos ver, há basicamente 3 possibilidades plausíveis com relação a quem Tiago está se referindo quando ele pergunta. Agora vamos adentrar. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Este finalzinho desta frase, que há entre vós, a quem Tiago está se referindo? Há 3 possibilidades. A primeira é que Tiago está se referindo à humanidade em geral, que existem guerras e lutas e contendas. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade, também plausível, Tiago está se referindo aos membros das igrejas em geral, que estavam em conflitos, brigas e agressões verbais entre eles. Também é uma possibilidade. E a terceira possibilidade, Tiago está se referindo àqueles que desejavam ser mestres, como vimos no capítulo 3, o primeiro verso. Então, também essa possibilidade que Tiago está se referindo àqueles que desejavam ser mestres, desejavam a docência. Muito bem, meus irmãos. À luz dessas 3 possibilidades de interpretação, isso não nos impede de aplicar esses princípios e exortações a todos os crentes em geral em nossos dias. Em outras palavras, meus irmãos, isso não nos impede de aplicar esses princípios e exortações a nós, a você e a mim. Então nós vamos aprender e nós vamos também ser exortados na palavra do Senhor. Vamos ver a origem aqui, irmãos, como o próprio título nos aponta para isso, a origem, o cerne do problema. Tiago, meus irmãos, ele vai no cerne da questão, no cerne do problema. Tiago não combate os sintomas, antes ele combate a causa do problema. O objetivo de Tiago é ensinar que a origem das contendas não é aquilo que está fora, e sim o que está dentro de nós. Não são as circunstâncias externas, mas é a nossa velha natureza humana decaída e pecaminosa. Tiago está atacando a raiz da doença da humanidade. E a origem da pior doença da humanidade, qual é? É denominada pecado. Esta é a origem da pior doença da humanidade, é chamada de pecado. Portanto, meus irmãos, a origem de todo conflito, combate e guerra provém do pecado do coração do homem. E como consequência da natureza decaída, como consequência da natureza decaída do homem, existirá o quê? Conflitos, brigas,
guerras, guerras armadas, guerras da língua, guerras de todos os tipos, guerras que vão se desdobrando, meus irmãos, em maneiras variadas, tendo como objetivo destruir o homem, guerras que vão se desdobrando de maneiras variadas, mas todos os desdobramentos desses males se originam do coração do homem. Todos os desdobramentos desses males se originam do coração do homem. E é interessante, meus irmãos, que Tiago, ele responde a pergunta, no primeiro verso, é uma pergunta. Ele responde com outra pergunta, veja aí. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ele faz uma pergunta, ele responde com outra pergunta. E o sentido aqui de prazeres que militam é um sentido negativo e significa os prazeres e paixões da carne, da nossa natureza, como descrita pelo apóstolo João em sua primeira carta, no capítulo 2, lá no verso 16, o apóstolo João nos ajuda a pensar a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Esses podemos resumir ali pelo apóstolo João o sentido dos prazeres ali que Tiago fala, os prazeres que militam na vossa carne. É como se Tiago dissesse assim: pode haver outra origem, se não essa, dos prazeres que militam na vossa carne? E Tiago usa uma terminologia militar para dizer que os prazeres fazem guerra em nossa carne. Quando ele diz aqui na palavra militam, e veja aí, de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ele usa essa terminologia militar para dizer que os prazeres fazem guerra em nossa carne, lutam, brigam. Gálatas 5,17 nos ajuda a entender isso. Diz assim a palavra do Senhor: porque a carne milita contra o espírito, a mesma palavra milita. O espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. E Tiago continua, meus irmãos, sua série de exortações. Essas exortações são muito duras e diretas. Provavelmente estava acontecendo algo muito grave e muito triste, meus irmãos, entre os irmãos daquela época. Provavelmente estava acontecendo alguma coisa muito grave e muito triste. Eu não estou exagerando. Note, meus irmãos, a partir do verso 2, as palavras fortes que Tiago usa. Cobiçais e nada tendes. O que significa isso? Significa estar focado, com os olhos fixos, desejando alguma coisa que é do outro. É isso que significa. Significa estar com os olhos fixos, desejando aquilo que é do outro. Quando o ser humano quebra o 10º e último mandamento, que é não cobiçarás, note, automaticamente ele nada tem. Como diz aqui, cobiçais e nada tendes.
Quando ele quebra esse mandamento, automaticamente ele nada tem. Nada tem. Porque por meio da quebra desse mandamento, esse pecado se torna conhecido no homem. Como assim, pastor? E você pode ver e dar uma lidinha lá em Romanos, capítulo 7, verso 7. Em outras palavras, meus irmãos, a quebra desse mandamento revela as motivações, os desejos e intenções do ser humano. A quebra desse mandamento, como diz ali Romanos 7,7, não somente revela as motivações, mas também deflagra os armamentos de guerras produzidos na fábrica do coração do homem. Na fábrica do coração do homem. E Tiago continua quando ele diz: matais e invejais, e nada podeis obter. Irmãos, ele usa, como falamos, palavras fortes. Viveis a lutar e a fazer guerras. Matais aqui, irmãos, é uma expressão muito forte e deve ser entendida figuradamente. Repito, essa é uma expressão muito forte que deve ser entendida de forma figurada. Por quê, meus irmãos? Porque é improvável que estivesse ocorrendo homicídio entre os irmãos. É improvável que estivesse ocorrendo algum tipo de homicídio entre os irmãos. Por isso que esta palavra matais deve ser entendida figuradamente. Não se mata alguém somente por meio de uma arma literal, mas se mata por meio de uma língua ferina. Aquilo que estamos tratando no capítulo 3. E ele diz: viveis a lutar e a fazer guerras, ou seja, meus irmãos, os conflitos e contendas entre eles, nos parece que era comum, que era algo natural, quando Tiago diz: matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. E ele continua dizendo: nada tendes, porque não pedis. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Só neste versículo, só nesta frase, meus irmãos, nós temos muitos ensinos, muitas exortações. Olha isso: nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago diz, meus irmãos, que mesmo eles pedindo, eles orando, suas petições a Deus foram feitas por motivações erradas. Porque ele diz aqui: nada tendes, porque não pedis. Mas no verso 13 ele fala: pedis e não recebeis, porque pedis mal. E aí ele explica a razão pela qual. Então Tiago, ele diz que eles pediam, eles oravam, mas suas orações foram feitas por motivações erradas, por motivos errados. Ou seja, para esbanjardes em vossos prazeres. Irmãos, na palavra de Deus, nós somos exortados e nós somos estimulados. Nós somos encorajados, meus irmãos, por Jesus, a pedirmos em oração. O que diz lá em Mateus capítulo 7, verso 7? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Entretanto, isso não significa
que todo aquele que pede, recebe o que pede. Não significa isso, meus irmãos. Nós precisamos ler sempre os textos, os versículos dentro do contexto. Não significa que todo aquele que pede, recebe o que pede. Então, quando estamos em guerras, em conflitos, entre os irmãos, com queridos da própria família, a nossa comunhão com Deus é interrompida. A nossa comunhão com Deus é interrompida. E ele continua dizendo no verso 4, infiéis. É outra palavra forte. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vamos aqui também tirar algumas considerações, frisar algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, a palavra infiéis significa adúltero. Nossa, pastor, que palavra forte. É verdade. A palavra infiéis significa adúltero, mas não é o adultério moral, e sim adultério espiritual. Não se trata de adultério moral, e sim adultério espiritual. É uma expressão figurada que representa alguém que trai o seu cônjuge. Adultério espiritual representa a quebra da aliança assumido com Deus. Quando o crente quebra esse compromisso com Deus, ele está em adultério espiritual. Então, amar o mundo e as coisas que há no mundo, meus irmãos, significa estar em adultério espiritual. O profeta Oséias usou essa linguagem para se referir à quebra da relação entre Deus com o seu povo. Então, em primeiro lugar, o primeiro aspecto é a palavra infiéis, do verso 4. O segundo aspecto, meus irmãos, é o termo mundo. O que significa? A palavra mundo significa o sistema como um todo. O sistema como um todo. A estrutura, instituições, valores e costumes secularizados e organizados sem Deus. Sem Deus. São costumes, estruturas, instituições, valores, princípios secularizados, mundanizados e organizados sem Deus. Ter amizade com o mundo, o que eu acabei de explicar, significa ser inimigo de Deus. Não tem jeito. Ter amizade com o mundo significa ser inimigo de Deus. Note que não existe neutralidade. Não existe. Não existe crente em cima do muro. Um crente não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Quando ele se volta aos prazeres deste mundo, ele dá as costas para Deus automaticamente. É inconcebível essa junção de realidade. Tentar ser amigo do mundo e também tentar ser amigo de Deus. 1 João, capítulo 2, versos 15 e 16, nos fala a respeito disso. Eu cito apenas uma frase, 1 João 2, 15 e 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O terceiro aspecto que eu quero também frisar aqui, meus irmãos, é um alerta. Um alerta, na verdade, esse é um alerta para todos nós, todos os versículos. Mas aqui é uma coisa, algo importante, algo interessante para se frisar nesse alerta pessoal. Quando diz aqui no próprio verso 4 que estamos falando, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser, essa é essa frase, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus.
Este é um alerta para todos nós. Quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É uma exortação pessoal, individual para nós, para a minha vida e para a tua vida, para todos nós. O cristão, irmãos, ele foi colocado no mundo apesar de não fazer parte, apesar de não ser deste mundo. João capítulo 17, verso 16 e 18. O cristão foi colocado no mundo apesar de não ser deste mundo. A amizade com o mundo é uma espécie de adultério espiritual, como nós estamos falando. E aí o verso 5 continua: ou supondes, está dentro do mesmo raciocínio de Tiago, ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Ou seja, meus irmãos, esta frase do verso 5, ela é uma frase muito bonita, que mostra o cuidado e o zelo, o ciúme que Deus tem pelo seu povo. O Espírito Santo de Deus habita em nós e tem zelo por nós. A palavra de Deus diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Agora, meus irmãos, esta última etapa, este último bloco dos versos 6 a 10, Tiago descreve vários mandamentos com promessas, ou com promessa, belíssimas promessas. Em primeiro lugar, a graça abundante de Deus. Veja aí no verso 6. Antes, ele, Deus, dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A graça de Deus, a graça que Deus dá, não é dada a todos. É importante frisarmos. A graça que Deus dá não é dada a todos, mas somente aos humildes. Aos humildes. Em contraste, Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo. E o que significa esta palavra que Deus, essa palavra resistir aqui, Deus resiste ao soberbo? Significa que Deus se opõe e se coloca contra o soberbo, contra a pessoa altiva. Deus se opõe, se coloca contra. Deus sempre nos dá graça suficiente para vencermos o pecado, o diabo, o mundanismo, o secularismo, o liberalismo, enfim, meus irmãos, os desejos desenfreados da nossa velha natureza decaída, pecaminosa. O Senhor sempre nos dá graça suficiente para vencermos tudo isso. Mas em segundo lugar, nesta descrição aqui de Tiago, dos mandamentos com promessa, diz aí a palavra do Senhor, sujeitai-vos, verso 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmãos, a graça abundante de Deus, como falamos agora, não nos isenta da nossa responsabilidade. Aqui vemos 2 mandamentos com uma promessa. O primeiro, sujeitai-vos a Deus. O que significa isso? Colocar-se numa posição de subordinação a alguém, acatar a sua vontade e obedecer
às suas orientações, obedecer às suas ordens. Isso é o que significa sujeitar a Deus. Essa é a primeira, é o primeiro mandamento. O segundo é resistir ao diabo. E resistir é colocar-se contra alguém, é opor-se a alguém. A mesma palavra que lá em cima nós observamos, irmãos, no verso 6, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste ao soberbo. É a mesma palavra com relação a Deus que resiste ao soberbo, que se opõe, que se coloca contra o soberbo, é a mesma palavra aqui, meus irmãos. Nesse segundo mandamento, essa segunda ordem, resistir ao diabo, é colocar-se contra o diabo, é opor-se ao diabo. É interessante e é comum entre os crentes citar somente a segunda parte desse versículo. É comum os crentes citarem a segunda parte desse versículo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Talvez como uma espécie de varinha mágica. Mas se esquecem que a primeira parte é a mais importante. Somente quando nos sujeitamos a Deus que conseguimos resistir ao diabo. E segue-se a promessa maravilhosa. Ele fugirá e ele fugirá de vós. Segue-se essa maravilhosa promessa. Mas em terceiro lugar, na sequência do texto, no verso 8, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Vamos ver a primeira parte, a primeira frase deste versículo. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Pressupõe que os crentes haviam se afastado de Deus. Se não todos, ou uma parte, alguns crentes, não sabemos, mas pressupõe que os crentes haviam se afastado de Deus quando Tiago diz, chegai-vos a Deus. Aqui, meus irmãos, é muito importante frisar isso. Tiago não está diminuindo a soberania de Deus. Quando ele diz aqui, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Tiago não está diminuindo a soberania de Deus. Como se estivesse dizendo assim, olha, o homem chega primeiro a Deus e depois Deus se chegará a ele. Não é isso. Não é isso que Tiago está dizendo. Tiago, portanto, não está diminuindo a soberania de Deus. Não significa que o homem deva dar o primeiro passo na salvação e depois Deus. Nada disso. Aprendemos aqui que a responsabilidade do homem indo a Deus deve ser movido pelo Espírito Santo de Deus. É isso que aprendemos. Aprendemos aqui a responsabilidade do homem indo a Deus, mas movido pelo Espírito Santo. E esse princípio de Deus deixar-se encontrar por aqueles que o buscam está presente em toda a Escritura. Se por um lado as Escrituras nos ensinam que Deus opera em nós tanto querer como realizar, por outro, determina que os cristãos façam o seu dever, ou seja, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E você pode ver isso lá em Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. Se por um lado as Escrituras nos ensinam isso, que Deus opera em nós tanto querer como realizar,
por outro, determina que os cristãos façam o seu dever. Façam o seu dever, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Não existe contradição entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Estamos sempre falando sobre isso, meus irmãos. Estas doutrinas estão presentes desde Gênesis a Apocalipse. Aqui, meus irmãos, quando o versículo segue, eles deveriam se aproximar de Deus de duas formas. Veja aí, no verso 8. Primeira, purificai as mãos, pecadores. Segunda, limpai o coração. E Tiago usa esses conceitos do Antigo Testamento, das cerimônias de purificação. E é claro que aqui ele está se referindo à purificação espiritual e à purificação do coração. Ele está se referindo a isso, a purificação espiritual e a purificação do coração, quando ele diz: chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. E ânimo dobre é aquilo que nós já vimos no capítulo 1 de Tiago. No capítulo 1 é a pessoa que tem a alma dividida, é aquela pessoa que tem a mente dividida, que não sabe o que quer. É a pessoa que tem um pensamento dividido. Isso que significa ânimo dobre. Mas em quarto lugar, a Bíblia, Tiago continua dizendo: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Verso 9. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Essas três atitudes, o que indicam? Indicam profundo quebrantamento de alma. O crente, irmãos, ele deve alegrar-se no Senhor. É claro que sim. Isso é bíblico. Em muitos textos nós aprendemos isso. O crente deve alegrar-se no Senhor. É imperativo, é uma ordem. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E faz parte do fruto do Espírito. Mas aqui, quando ele peca, meus irmãos, é isso que Tiago está dizendo, quando ele peca e tem a percepção, a consciência do quanto miserável ele é, o seu riso e a sua alegria são silenciados. O seu riso e a sua alegria são silenciados. O seu riso muda para o pranto e a sua alegria muda para tristeza. Quando ele peca e quando tem a percepção, a consciência do seu pecado, do quanto miserável ele é. O seu riso muda para pranto e a sua alegria muda para a tristeza. Essa, meus irmãos, é a tristeza do justo. Essa é uma tristeza bíblica. É a tristeza daquele que serve a Jesus Cristo. Lamentar, afligir, lamentar e chorar. É uma combinação de uma profunda tristeza, lamentação pelo estado deplorável do nosso pecado, acompanhado de choro. E não é um choro qualquer, acompanhado de choro. Choro por causa dos nossos próprios pecados. Por isso que a Bíblia diz lá no Sermão do Monte: bem-aventurados que choram. Não é qualquer choro que Jesus se refere, que Jesus diz que somos muito felizes. Não, é esse tipo de choro, quando olha o estado deplorável da nossa miséria, do nosso pecado, da nossa concupiscência.
afligir, lamentar e chorar. Mas em último lugar, meus irmãos, para encerrarmos estas instruções, estes mandamentos com promessa, humilhai-vos da presença do Senhor e Ele vos exaltará. Veja aí no verso 10. O último mandamento é seguido de uma belíssima promessa de Deus. O que humilhar significa? Humilhar significa a pessoa se abaixar ao nível do chão. É se diminuir. É exatamente isso. O que significa humilhar-se? É abaixarmos ao nível do chão, na presença de Deus, meus irmãos. E a promessa que se segue é que Deus vos exaltará. Ou seja, meus irmãos, Deus nos erguerá. Deus nos levantará. É Deus que faz isso e é Deus que fará. Não é o homem. Deus nos honrará e Deus nos restaurará. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Os crentes verdadeiros almejam isso, almejam acima de toda honra e exaltação humana e terrena que procede do homem. O crente verdadeiro almeja a exaltação que procede de Deus, o nosso Senhor. Que Deus tenha te abençoado, renovado o teu coração. Se você não entendeu alguma coisa, volta ao vídeo. Mas que Deus te ajude a aplicar estas verdades de Deus dos nossos corações. Que Deus te fortaleça. Que Deus te ajude, te anime, te faça esse dia, não somente esse dia, um dia de muitas bênçãos, que você esteja ali debaixo da bênção de Deus todos os dias da sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe, em nome dele. Amém.